18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Eles ainda atendem o povo, faz um rádio novo e a ponto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. O amor vem chegando, mas comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h03 na Paraíba. Vamos aos destaques do programa desta sexta-feira. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em vários endereços do governador afastado do Distrito Federal, senhor Ibanez Rocha. Há pelo menos 10 advogados entre os presos pelo quebra-quebra em Brasília. Tem gente da Paraíba no meio. Lula tem reunião com os comandantes das Forças Armadas. Ministro José Lúcio fala em página virada. Jogador brasileiro Daniel Alves é preso na Espanha, não tem direito a pagamento de fiança e já está no presídio. Programa do governo federal pode ter até 20 bilhões de reais do Tesouro para refinanciar dívidas de brasileiros. A política paraibana. A reunião dos governadores nordestinos em João Pessoa. Os destaques da política nacional. O programa já está no seu rádio, celular, computador, tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico.
Lembra daquele filé à parmegiana do restaurante do Baixinho? Suculento, saboroso, com tempero na medida e que só de pensar enche a boca d'água. Pois esse filé voltou a ser servido em Campina Grande, nas antigas instalações do restaurante do Baixinho, onde tudo começou. Agora é o parmegiana do Marcondes. Marcondes era garçom no restaurante do Baixinho e agora está servindo o autêntico filé à parmegiana com serviço de delivery prático e rápido. Parmegiana do Marcondes, no antigo restaurante do Baixinho, Rua João 23, 101, bairro da Liberdade. Indo pela Assis Chateaubriand, é a primeira à direita após a Carajás. Parmegiana do Marcondes, delivery 99883-8777, 99883-8777. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048, 99971-4048. Rádio Camisa 10 Maxi Música, 24 horas no ar. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10, música e informação com classe. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Rádio Camisa 10 FM. Um show de música para você. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presentes em cada fase da vida. Para a infância e juventude, um projeto de ensino autêntico, preparando os campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Em Campina Grande, 3342-0044. Em Patos,
3421-7475. Colégio Autêntico. 18h11 na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas. Espero que tudo esteja em paz com vocês, que tudo esteja tranquilo. Sexta-feira, algumas pessoas já encerraram o seu expediente e só voltam a trabalhar na segunda-feira. Outros estão ainda seguindo para o trabalho, muita gente labuta à noite, outros não têm folga no final de semana. A todos os que estão nas mais variadas situações, o meu abraço, o meu agradecimento, o meu desejo de uma noite feliz e de muita paz e tranquilidade. Todos os que mandam mensagens para aqui, mesmo que às vezes eu não registre durante o programa, porque é muita coisa, os nomes vão passando muito rápido aqui na tela. Saibam vocês que depois do programa, um pouco mais tarde da noite, às vezes durante a madrugada, eu vejo tudo, eu leio tudo. Alguns eu respondo, outros eu fico muito feliz em saber que estão reunidos nessa nossa assembleia diária, mas agradeço penhoradamente a todos. Chegou uma pergunta agora há pouco de um ouvinte, iniciando esse nosso diálogo, essa nossa interação, perguntando por onde anda Boris Casoy. Coincidentemente eu estou vendo Boris Casoy agora na CNN. Ele continua na CNN, só que a CNN não é canal aberto, é canal a cabo, por assinatura. Então quem tem TV por assinatura assiste a CNN. Quem vai lá no YouTube também encontra a CNN. Quem abre a página da CNN na internet tem acesso à programação ao vivo. Boris continua contratado da CNN. Pelo que eu soube, o contrato dele termina no fim desse mês. Não sei se será renovado ou não, mas eu acho Boris um grande profissional. 81 anos, lúcido, sóbrio, tranquilo, tudo funcionando, cabeça, neurônios, raciocínio lógico. É um sujeito prático, objetivo, não tem arrudeio e super atualizado. Profissional de imprensa, profissional de comunicação que se preze, precisa ser atualizado. Se não, mude de profissão. A ser engenheiro, a ser construtor, não sei de quê, a ser piloto de avião. Lá é que precisa de atualização mesmo, viu? Invente de fazer outra coisa na vida. Jornalista, radialista, se quiser ganhar dinheiro na profissão, se quiser ter o respeito de ouvintes, leitores, telespectadores, precisa ser atualizado. Trabalhar 24 horas por dia. Não desligar nunca com a Globo News. A Globo News tem um slogan que é nunca desliga. Pronto. Comunicador precisa estar sempre ligado com os acontecimentos. Até porque, minha gente, se você for uma pessoa ativa, esperta, interessada, você estará sempre com a sua mente ocupada. Você viverá melhor, porque está exercitando a mente, o cérebro, os neurônios, as engrenagens lá da cabeça, está tudo funcionando, azeitados, direitinho. E você tem muito mais condição de debater, de argumentar, não se deixará ser enrolado, passado para trás. A pessoa atualizada, ela vive anos à frente daquelas que não querem nada com a vida. Eu muitas vezes fico imaginando como é, meu Deus, que um professor, por exemplo, existem os professores que são relapsos, que não querem nada com a vida, parados no tempo e no espaço. Professores, comunicadores, não é assim? Isso tem em todas as profissões. Engenheiros que fizeram, como dizia Juarez Amaral, o curso nas pernas, para não dizer nas coxas, né? Juarez disse que tinha uma professora dele em São Paulo que, para não dizer nas coxas, que soava como
uma coisa feia, né? Sexual, não sei o quê. Aí ela dizia, isso aqui eu acho que foi feito nas pernas. Pronto. A diferença de perna para coxa, né? Bem pertinho uma da outra, só tem a bolacha dividindo a rótula. Então tem engenheiro feito nas coxas, nas pernas, tem advogado, tem médico. Hoje em dia, hoje eu vi um prédio na televisão, vocês viram? Evacua o prédio, tira tudo que é morador. Por quê? A coluna, uma das colunas de sustentação do prédio deu um estalo, engembrou todinha. Está mais empenada do que a minha coluna. Minha coluna é um S de cena. Pronto. Aquilo é o que? Coisa mal feita. Aqui no Brasil já caiu duas pontes na Amazônia, lembra o ano passado? Viaduto lá em Belo Horizonte. Antes de inaugurar caiu. Matou gente e tudo e não deu nada. Aí vem Brumadinho, Mariana, aquelas coisas das barragens lá em Minas. Tudo coisa mal feita. E está aqui essa barragem do açude de Buqueirão. O açude de Epitácio Pessoa, de 1950. Juscelino Kubitschek era o presidente, veio inaugurar esse açude. Não é uma barragem de concreto, de terra, está até hoje lá. Por quê? Coisa bem feita. E tem vários e vários exemplos no Brasil e no mundo de coisas bem feitas que nem o tempo consegue destruir. Mas o que há de se fazer? Responda, pelo amor de Deus. Mas, minha gente, uma das principais notícias desta sexta-feira é, sem sombra de dúvidas, a da prisão do jogador brasileiro Daniel Alves, lá na Espanha. Olha, tem jogador de futebol que, mesmo sendo craque de bola, tem craque mesmo. E tem o pseudo-craque, né? O falso craque. Nessa história de falso craque, eu coloco hoje o Neymar. Neymar já jogou muita bola quando era novo, quando foi transferido do Santos para o Barcelona, você lembra? Ali jogava muita bola. Depois que ele ganhou o dinheiro do mundo todinho, aí só faz enrolar. É caindo, não joga mais nada, só quer quengar, raparigar, beber, participar de festa de farra, é o que a imprensa divulga. E bola que é bom, nada. Então, o Brasil tem um histórico que não é muito bom além fronteiras. Olha o caso do Robinho. Robinho foi condenado, salvo engano, a 9 anos de cadeia na Itália, acusado de estupro. Ele e mais alguns. Então, o histórico de jogador brasileiro lá fora já não é muito bom. Fama de malandro, fama de baladeiro, de viver nas boates, de conquistador, um monte de namorada, modelo, não sei o quê, carrão de luxo, é Lamborghini, é Ferrari, é Rolls Royce, é não sei o quê e tal. Os caras sabem que a fama já é essa, aí vão para boates inventar confusão com mulher. Que, honesto e sinceramente, se eu vivesse hoje na Europa e fosse jogador de futebol brasileiro, eu fazia como um amigo meu, que eu já contei para vocês aqui, quando ele vai a motel. Ele é um moteleiro quanto mais, gosta de motel. A cidade onde ele vai, quais são os principais motéis aqui? Humberto de Campos era cinema, né? Filmes, e esse meu amigo é motel. Inaugurou um motel em Recife, ele vai. Quer saber não, Natal, vai também. Rapaz, inaugurou um motel em Cajazeiras. Sai daqui e vai conhecer o motel em Cajazeiras. Aí ele disse que, de uns tempos para cá, quando ele vai, naturalmente ele sempre vai acompanhado, nunca vai só. Mas quando chega na garagem da suíte do motel, entrou, botou o carro lá dentro, fechou aquela porta lá atrás, o portão da suíte, a cortina, seja lá o que for. Aí ele às vezes está com uma menina, às vezes está com duas, com três, e o bicho é cascador, namorador e é rico, tem dinheiro para gastar com o pessoal. E é solteiro também, né? Ele pode fazer isso. Aí ele disse, primeira coisa que ele disse, desligou o carro, tira a roupa todo mundo. Não, a gente vai, não, tira a roupa aqui no carro. É para entrar todo mundo pelado. A começar dele, né? Ele me contando. Por que isso? Não, porque hoje em dia, meu amigo, as mulheres entram lá na suíte, ou a mulher, ou as mulheres, ou quem você levar, todo mundo com celular. Aí você dá uma bobeira, vai no banheiro, adormece ali, e filmam tudo, liga o celular sem você ver, quando dá fé tá uma confusão, filmou, vai divulgar, bota nas redes sociais e tal. Então, para entrar comigo, só entra pelado, sem nada. Tem que ficar bolsa no carro, batom, aquele negócio, tudo que mulher anda. Não, nada, peladinha do jeito que nasceu. E ele disse que vai do mesmo jeito, Adão e Eva, todo mundo. Então o jogador de futebol deveria pensar assim, especialmente estando fora do Brasil.
Robinho condenado. Espalhou-se a notícia no mundo todo. Aí os caras vão para as boates, tomam todas e ainda inventam confusão com mulheres. Esse negócio de Daniel Alves foi com uma moça lá no banheiro. A acusação é séria, é grave. Não sei se é verdadeira, entenderam? Porque também pode ser que tenha mulher, especialmente essas garotas da noite de programa, que queiram se aproveitar de uma situação. Olha, aquilo ali é um jogador brasileiro. Quem é? Não, Daniel Alves. É da seleção. É rico, tem muito dinheiro. Ah, então vou dar em cima, depois eu abro um azar, faço uma denúncia, que é para pegar uma indenização, entenderam? Pode ser que aconteça isso, ou que tenha acontecido isso também. Então o cara está enrolado agora, preso, tinha lá uma audiência marcada, ou ele se apresentou espontaneamente à Justiça da Espanha, pegou logo uma juíza, que sabe que a fama de jogador brasileiro não é muito boa, então cadeia preventiva sem direito à fiança, olha só, preventiva sem direito à fiança e jogado num presídio. O cara que vive dos melhores hotéis do mundo, luxando todo santo dia. A juíza chama-se doutora Maria Concepción Martín, juizado de instrução 15 de Barcelona, ordenou a prisão preventiva sem fiança do jogador brasileiro Daniel Alves. Ele foi detido hoje de manhã ao comparecer para depoimento no caso em que é investigado por agressão sexual. Ele nega a acusação. A ordem de prisão foi cumprida, o jogador foi levado ao centro penitenciário número 1, que fica nos arredores de Barcelona, área que é usada para reclusões preventivas. Daniel vai permanecer preso até o julgamento, que não tem data para acontecer. Claro que a essa altura ele já constituiu advogados famosos, caros, para tentar resolver essa situação. A informação foi divulgada hoje por toda a imprensa esportiva do mundo. A juíza acatou um pedido do Ministério Público de prisão preventiva sem fiança. Meu Deus do céu. Segundo a agência de notícias France Press, uma fonte próxima ao caso declarou que o fato de o jogador não ter raízes na Espanha e não haver acordo de extradição entre Brasil e Espanha, além de sua grande capacidade econômica, foram determinantes para a decisão dessa juíza. Assessores do jogador disseram que ele foi à Espanha depois do falecimento da sua sogra, e aproveitou essa viagem à Espanha para prestar um depoimento por vontade própria, sem advogado. Chegou lá no tribunal, sozinho. O brasileiro agora permanece preso. Ele, só para lembrar você, atualmente é contratado pela equipe do Pumas, que é um time mexicano, e que estava com passagem marcada da Espanha para o México ainda hoje, nesta sexta-feira. O empresário brasileiro já embarcou para a Espanha e disse que vai contratar mais alguns advogados para tentar resolver a situação. A Liga MX, que organiza o campeonato mexicano, divulgou uma nota dizendo apenas que acompanha o caso. Meu Deus, pensa num negócio sério. Agora, o que é que essa moça diz? O que foi que ela denunciou? A mulher que denunciou Daniel Alves, ela disse que o brasileiro a agrediu no banheiro da boate onde estava. Ela disse que Daniel pediu para que ela o seguisse, sem que soubesse, até uma porta que dava para um pequeno banheiro numa discoteca chamada Sultan. Segundo o depoimento, o jogador brasileiro se apresentou como um homem chamado Dani. Ela disse que nem sabia que ele era o jogador Daniel Alves da seleção brasileira. Mas alguns amigos dessa moça disseram: não, isso aí é o ricão lá da seleção brasileira. Ela disse que em seguida ficou com alguns outros homens falando em português e que o jogador teria levado ela até um banheiro
e não teria permitido que ela saísse. No banheiro, o jogador ficou sentado no vaso sanitário. Olha os detalhes do depoimento dela. Levantou o vestido da mulher e cantou a música de Fábio Júnior, Sente Aqui. Depois ele tentou forçá-la a fazer sexo oral. Após a resistência, Daniel deu umas porradas nela, a jogando no chão. De acordo com o seu depoimento, o jogador teria dito que ela esperasse ele sair do banheiro para só depois voltar para o setor de dança da boate. Assim que saiu, a mulher declarou em tribunal que apenas uma de suas amigas estava na área VIP da discoteca. Ela ficou em estado de choque e caiu no choro. Foi então que os seguranças da boate falaram com a moça, perguntaram o que tinha acontecido e o laudo médico constatou lesões no corpo depois desses empurrões que o Daniel Alves teria dado nela. O jogador nega tudo. Diz que não fez nada, só deu encheiros e nada mais. Está enrolado, né? Pensa numa farra que vai sair cara para ele. A cabeça não pensa, né? Já sabe o resultado qual é. É o corpo quem padece. São 18 horas e 28 minutos na Paraíba, 6h28 agora. Aqui e ali tem um nó cego desse para desatar. Vocês lembram daquele caso do Neymar? Neymar conversando com uma menina aqui, ele lá na França e a menina em São Paulo, conversando pela rede social. Aí Neymar se interessou pelo material, deu uma voltinha aí, isso mesmo pela internet, né? Chamada de vídeo. A menina rodou para lá e para cá. Deu outra volta, minha filha. Sente, deite, levanta. Ela olhou e disse, eu estou gostando desse negócio. Ela disse, você topa vir para Paris? A menina disse, agora. Pode arrumar a maletinha e corra para o aeroporto, procure lá o balcão da Air France. Eu vou mandar emitir agora uma passagem para você. O cara é podre de rico, dinheiro para ele não é problema. A menina tomou um banho, trocou a roupa, com a roupa decotada, correu para o aeroporto. Quando chegou no balcão da Air France, já estava lá o bilhetão em nome dela. Aí vai. Táxi esperando no aeroporto, limusine lá no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris. Foi pro hotel, quando chegou lá disse, Neymar, vou armar um barraco aqui agora. Você lembra da confusão que deu, né? Deu porrada em Neymar, Neymar deu porrada nela. Tem uma confusão danada, chama a polícia, um rolo danado. Para se ver livre daquele negócio, Neymar parece que teve que desembolsar uma quantia razoável. É aquela coisa, né? O cara tem um monte de namorada, um monte de mulher e inventa de se encontrar com quem ele não conhece. Às vezes uma barraqueira que, entendeu, só quer tirar proveito, dá nisso. Pense num vulco-vulco caro danado. A moça cantou a música de Fábio Júnior, foi para não, meu filho. A moça disse em depoimento que o Daniel Alves cantou a música de Fábio Júnior para ela, senta aqui. Levantou a roupa da menina, levantou o vestido, né? Senta aqui, minha filha, venha. Começou o tranceteiro lá no banheiro. Eita, Bernadette Batista de Oliveira, boa noite, Berna. São muitas as mensagens aqui. Hulk, o Gari, Soldado Teixeira, Marcos Farias em Esperança, Sargento Nogueira, Jailma Mendes, Beto está em Fortaleza. Beto disse, o caldo de Bolsonaro está esquentando. A minha avó dizia assim, o teu chazinho está se coando. Pronto. São expressões que se assemelham, né, no significado, no conteúdo. Emanuel Ivan perguntando se a moça aqui é Ivete Sangalo. É nada. Ivete é mais jeitosa. Isabela e Bebeto, boa noite. Juscelino Salles, meu abraço. Doutor Tony Helrisson em Fortaleza, na escuta e no trabalho. Piloto Gavião, meu abraço. Aloysio, 10 anos. Paulo Roberto, cheguei agora de Itatuba.
Tomou banho na barragem de Acauã. Catu mesmo fica Acauã. Mandou aqui uma fotografia, um copo com cerveja. Eu não sei se é uma coxa ou sobrecoxa de frango aqui. Só sei que eu enchi a boca d'água agora. Obrigado a Fefé Cavalcante pela audiência. Meu amigo Lídio Meira, Fazenda Campos de Oliveiros. Lídio, recebi aqui as fotografias, a mensagem. Pensa num trabalho bacana, viu? Legal. Nota 10. Nota 10 não, nota 1000. Desde ontem tem um ouvinte aqui encrencando no bom sentido, sabe, com a história do automóvel que foi apreendido aqui ontem pela Polícia Rodoviária Federal, um Chevrolet Camaro, que é um carro que eu admiro muito. Eu recebi inclusive as imagens que o meu amigo engenheiro Wilson Siqueira mandou da ação da Polícia Rodoviária Federal. Foi aqui, né, perto da televisão, aqui no Catolé, perto do Colégio Motiva, naquela área ali, Canal do Prado. Meu amigo, o cara todo errado. Carro sem a placa dianteira. O carro já chama a atenção. Um Chevrolet Camaro, ele chama a atenção onde passar. Porque de cada 10 pessoas, eu acredito que pelo menos 5 gostem de automóveis no Brasil. E o Camaro chama a atenção pelo ronco. É um barulho único, Chevrolet Camaro. Pelo design do carro, pelo tamanho, pelas feições automobilísticas, se a gente pode dizer assim, que é um carro invocado, né? Você olha para o Camaro assim, olhando para frente dele, parece um touro brabo olhando para você. O bicho é invocado. Onde passa chama a atenção, de quem quer que seja. O sujeito trafega sem a placa dianteira. Porque qualquer um de nós, em condições normais, a pessoa que gosta de cumprir com as suas obrigações, se você tem um carro, sabe que tem que ter 2 placas aqui no Brasil, uma na frente e uma atrás. Se você possui uma moto, sabe que a moto só tem uma placa atrás. Há estados norte-americanos, há estados nos Estados Unidos, onde só se usa a placa traseira. Sabia disso? Vou dar um exemplo aqui, a Flórida. Só se usa placa traseira. A placa do Detran. Na frente você bota uma placa que você queira com seu nome, para enfeitar. O carro tem um lugar de 2 placas, né? Todos eles. Você bota uma placa com a bandeira norte-americana, tem brasileiro amigo meu que mora lá, coloca uma placa com a bandeira do Brasil, você pode colocar qualquer coisa na frente ou nada. Agora a placa traseira é obrigatória. Já em outros estados norte-americanos é do jeito daqui, tem que botar na frente e atrás. Então aqui no Brasil, quando a placa cai por um motivo ou por outro, alguém rouba, já aconteceu comigo inclusive, você chega, cadê a placa do carro? Sumiu, alguém tirou. Manda fazer outra, vai no Detran, primeiro faz um boletim de ocorrência, contando o que aconteceu. Com aquele boletim de ocorrência, você vai ao Detran, faz-se uma vistoria no carro, sabia, tem que pagar a taxa de vistoria, comprar outra placa e colocar. Se caiu e você encontrou, alguém encontrou e lhe entregou, você imediatamente, na primeira vez que parar, arranje parafuso e põe a placa no lugar. Então esse rapaz ontem ia trafegando aqui na Alça Sudoeste sem a placa dianteira. Ali perto do Campo Santo, Parque da Paz, aquele entroncamento ali da 230 com a 104, perto do Parque Hotel, por ali, vocês sabem, perto do aeroporto, e tinha uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal. Mandou parar. Viu o carro sem placa, peraí. Parar para ver o que é aquilo, né? Se perdeu, se caiu, porque está sem placa. O cara, em vez de parar, acelerou. O ronco do Camaro estrondou, assombrou todo mundo que estava lá no Parque Hotel e assombrou os que estão sepultados lá no Campo Santo, Parque da Paz. Aí a polícia botou atrás, meu amigo. Botou atrás ali, os patrulheiros vão se comunicando com outras guarnições que estão mais na frente, mais em cima, mais embaixo. Para resumir a história, a perseguição se alongou porque o cara pegou a Alça Sudoeste, saiu ultrapassando em locais indevidos. Por pouco não provocou vários acidentes, entrou na Juscelino Kubitschek em direção ali ao Cruzeiro, depois em direção ao Catolé, cortando automóveis, praticamente jogando o carro por cima de pessoas, doido. Os caras, pronto, vai destruir, bateu em 2 ou 3 carros, nessa loucura que fez, e aí outras guarnições já tinham sido acionadas. Quando chegou no Catolé, houve o cerco, teve que parar,
desceu do carro, foi devidamente algemado e o cara estava doidão, pipirituba. Pelo depoimento de testemunhas e de policiais rodoviários federais, o cara tinha ingerido bebida alcoólica e misturado com drogas que são ilícitas. Porque o álcool no Brasil é uma droga lícita, vocês sabem, né? Ninguém impede você de tomar cerveja, cachaça, uísque, gin, martini, campari, o que você quiser. Tudo isso é lícito. Agora, se você mistura isso com uma maconhazinha, com uma cocaínazinha, com um crack, aí já complicou. E o cara estava doidão, pipirituba total. E tinha uma moça com ele. Nas imagens que eu recebi, está a moça lá sentada no chão, perto do carro. O cara foi algemado, jogado no camburão, cometeu uns 10 crimes, além do problema no carro, porque a placa foi encontrada dentro do carro. Quer dizer, a placa, por um motivo ou outro, alguém arrancou, caiu, ele deveria ter colocado no lugar. Se tivesse, tinha passado na polícia direitinho, não tinha problema, né? A placa estava dentro do carro, só que o carro tem uma restrição, parece que uma ordem de bloqueio, uma ordem de sequestro, uma ordem judicial, porque parece que o banco ajuizou uma ação, o carro foi comprado financiado e quando tem, vocês sabem que a partir de 3 parcelas que ficam em aberto, o banco toma o carro. E quando ele não localiza, o que é que faz? Os advogados do banco ajuizam uma ação e normalmente o Poder Judiciário chega lá e diz: venha, traz o carrinho e tal, pronto, o cara está preso, crime inafiançável, confusão, tal, colocou em risco a vida das pessoas, direção perigosa, aí juntou umas 10 coisas. Ia ter audiência de custódia hoje à tarde, não sei se teve ou não, também não sei o resultado, naturalmente que os colegas do noticiário policial divulgarão isso aí. Apenas o registro aqui provocado que foi pelo ouvinte. Aí ele faz outra pergunta indiscreta aqui: quantos carros você tem? Pronto, eu vou dizer como minha mãe dizia: mais de 1 e menos de 100, para rimar. Quantos carros você tem? Mais de 1 e menos de 100. 6h39. Aí daqui a pouco vai querer saber o que é que eu vou fazer daqui a pouco, com quem eu vou sair, para onde eu vou, com quem eu vou dormir. Aí tá danado também, né? A Roberto está em Várzea, lá pertinho do Rio Grande do Norte, Várzea no sertão, ali perto de Santa Luzia, terra de Querequexé. Hildo Alves do Amaral, meu amigo Hildo. Dimas de Matinhas, cheguei agora, boa noite. Doutor Dinaco Freire, um abraço. Negão do Café, mais um vídeo de mulher nua. Ô bicho, tá perto do bar com esse mulheral. Meu amigo Assis do Santa Bárbara, cheguei, Paulo, atrasado, mas cheguei. A Luiz, 10 anos, não é coxa de galinha não, é tilápia, sim, mas nesse formato aí, pedaço pequeno, né? Pensei que fosse outra coisa. Professora Geovita Maranhão, estou em desterro. O povo curioso, né, Geovita? Daqui a pouco vamos perguntar quantas vezes eu fui na casa de Geovita, tá danado. João Alcântara, boa noite, meu amigo. Escutando nas Malvinas. Ontem João estava no trabalho, né? Na empresa de segurança privada. Hoje ele está em casa das Malvinas. Um abraço, boa noite. Paulo, como anda a audiência da rádio? Muito boa, meu amigo, muito boa. Olha, essa semana, a de hoje eu não apurei ainda, mas você vê como as coisas são curiosas. Eu passei 2 semanas sem fazer o programa, pelo problema, né, de gripe, de febre, garganta inflamada, rouco, afônico, sem voz. Aí voltei na segunda-feira, 16. Você acredita que foi, assim, nos últimos meses, o dia de maior audiência foi na minha volta, segunda-feira? Pensa numa audiência, quase 1.800 pessoas só no Rádiosnet. É muita gente, não é? Muita gente. Eu tenho um orgulho danado, né? Não em termos de vaidade, de avareza, não é isso não. Aumenta a minha responsabilidade, entenderam?
faz com que eu me prepare muito mais para vir bater esse papo aqui com vocês. Né, meu amigo Marcos Farias da Esperança? Hoje aqui o negócio tá bom também. 1.118 pessoas nesse instante no Rádiosnet. É gente demais. Salvador, Vitória da Conquista, Nova Floresta, Paripiranga, na Bahia. Paripiranga, Livramento, Recife. Livramento é aqui na Paraíba. Recife, Teresina, Piauí, João Pessoa, Equador, Rio Grande do Norte. É minha amiga Bernadette, tá ouvindo no celular. Até isso eu sei por aqui, Bernadette. Daqui uns dias eu vou ver vocês também. Vou ver quem estiver me ouvindo. Por enquanto aqui o Google me diz se a pessoa está no computador, está no celular, até o sistema do celular. Estão vendo o que é a tecnologia? Sistema Android, estou vendo. Aqui tem alguém em Natal ouvindo por outro sistema, que não deve ser o Android, talvez o iOS, ou pelo laptop, ou tablet, não sei. Pocinhos, boa noite. Santa Luzia, Cabedelo, mais um de Natal. Será que é quem eu estou pensando? Desterro, apareceu aqui, viu, Jovita? O IP de Jovita termina em 49. Fortaleza, capital cearense, várias pessoas, uma delas é o Dr. Tony Harrison. Tenho certeza que meu amigo e irmão Evandro Nogueira também deve estar ligado. Aliás, amanhã o Campinense joga em Fortaleza. Campina Grande lidera, mas eu vejo aqui pessoas de São Paulo, de Esperança, de Mari, de Sapé. Meu Deus do céu, é muita gente acompanhando Paulinho Roberto. Muito obrigado a vocês. Na outra banda, vejo aqui no Facebook Afonso Marreiro, Djalma Neves, Fefé Cavalcante. São amigos e amigas que gostam desse moído e que colaboram muito comigo, passando informações, fazendo questionamentos com esse moído tradicional de todas as noites. 6h43 agora. São números que dão prazer, que dão satisfação, mas que, se você brincar também, deixam você meio maluco, né? Meio maluco, porque não é brincadeira não. Quem tem um portal de notícias como eu, camisa 10, né, Iremar? Iremar, Paulo, eu estou aqui em Ponta de Campina. Ponta de Campina é aonde? É Rio Grande do Norte? Ou é Ponta de Campina ali para as bandas de Cabedelo? Depois você me informa, porque negócio de praia eu não entendo muito não, porque eu não sou frequentador de praia. Não gosto de praia. Incrível, né? A questão do gosto da gente. Praia não me atrai. Quando eu vou ao litoral, eu fico num quiosque daqueles, numa barraquinha, numa sombra, só limpando a vista com aquele pessoal que passa, né? Pra lá e pra cá. Pronto. Praia pra mim é aquilo. Eu não boto nem o pé na água. Não acho graça nenhuma. É a mesma coisa de dançar. Não me chame para dançar, que eu não vou dançar nunca. Eu gosto de olhar o povo dançar. Eu não vou. Mas aí, como eu dizia, essa história de números, quem tem um portal de notícias como eu, fica. Isso é uma coisa quase que automática. Você faz sem querer. Por exemplo, as notícias, quando eu coloco de manhã, 5h30, 6 horas da manhã, 6h30, as primeiras notícias do dia eu coloco lá. Aí daqui a pouco dá uma vontade de olhar quantas pessoas leram aquelas notícias, sabia? Aí eu vou lá, dou uma olhada. Aí, daqui a pouco parece que alguma coisa cutuca você para ir de novo. E nessa história eu fico o dia todo olhando quantas pessoas já acessaram o blog. Não é engraçado? Mas graças a Deus e a bondade de vocês todos, os amigos e as amigas, a cada dia que passa o número de leitores vai aumentando. Porque não é brincadeira não. Olha a responsabilidade minha e de todos que trabalham nisso. Você coloca uma notícia, eu coloco depois de pesquisar, de ler, de corrigir erro de português, sai de vez em quando passa alguma coisa. Mesmo quem me ajuda, quem me auxilia, não sai nada sem passar por mim. Só se eu estiver doente, anestesiado. Porque é a responsabilidade. Eu sei a bronca que dá quando sai alguma coisa errada ou alguma coisa que não é verdadeira. Eu coloco a notícia, de repente aí eu vou dar uma olhada, 1.100, 1.200, 2.000, 2.500, 3.000 pessoas já leram aquilo ali. Se as pessoas abrem o blog e vão ler aquela notícia, se abriram e leram, é porque confiam no meu trabalho. Entenderam? Então é algo que mexe com você, com o profissional. E a mesma coisa aqui na rádio. Aqui ali dá vontade de olhar, às vezes de madrugada,
mesmo fora da hora aqui do programa. Eu vou olhar agora quantas pessoas estão ouvindo a rádio. Aí vou, vejo de onde são. Tal. Tem uns ouvintes que são habituês, que estão sempre acompanhando. Eu já sei mais ou menos de onde são. Aliás, tem um ouvinte de Serra Branca, que é irmão do meu amigo Onildo Cabeleireiro. É Adailton Brito. Foi o Onildo que me informou. Eu conversando lá com o Onildo e sei que ele é de Serra Branca, aí eu disse: Onildo, tem uma pessoa da sua cidade que escutam a rádio praticamente o dia todo, às 24 horas. É dia e noite, quando eu olho, tem alguém de Serra Branca. Ele disse: é meu irmão. Porque o irmão, o Adailton, disse ao Onildo: olha, rapaz, tem uma rádio lá do Paulo Roberto que você me indicou, e ele toca muita música assim das antigas, da Jovem Guarda. E esse irmão de Onildo, que chama-se Adailton, que é também barbeiro, cabeleireiro, fica lá ouvindo, e ele dorme com o celular de lado ali, próximo ao travesseiro, ligado na camisa 10. Então isso é um motivo de muito orgulho para mim. Pelo número de ouvintes você ganha mais reais. Olha, em relação à rádio, serve para quando eu vou vender comerciais, por exemplo. Coisa que eu não faço já há muito tempo, porque eu estou satisfeito com os que estão aqui. Você acredita? Eu não vou mais encher o programa de comercial para ficar bem pouquinha notícia, não. Tá bom. Não que eu não queira ganhar mais dinheiro, eu quero. Quem é que não quer? Em termos de rádio, isso serve para você mostrar à audiência: olha, minha rádio é ouvida, está aqui, são números do Google, isso, tá. Em relação ao portal de notícias, já que você perguntou aqui, foi o Iremar Silva. Veja só, no portal de notícias, você, quanto mais acesso tiver, mais dinheiro ganha. É como monetização, não é assim que eles falam, dos canais do YouTube. Quanto mais esse povo que vive de fazer vídeo, né, de chamados youtubers, tem gente que faz vídeo ensinando receita de alimento, né? Tem gente que faz vídeo viajando, mostrando lugares do mundo e tal, tem todo tipo aí, ensinando a consertar equipamentos e tal. Quanto mais os chamados likes, né? Não tem aquilo ali, você vai, abre lá um vídeo, gostou, dê um like, ativa o sininho, não tem essas fricotagens lá da internet? Então, os que são muito acessados, o Google paga pelo número de acessos. Por quê? Porque você vai vendo lá um vídeo, qualquer que seja ele, pode prestar atenção no YouTube, no meio do vídeo entra um comercial, sem você querer, não é? Aí você ouve o comercial, ou então pula o comercial, pula o anúncio, né? Pular anúncio. Aqueles comerciais ali, aquele dinheiro entra no Google e o Google remunera de algum modo, que eu não sei em que valores, os youtubers, as pessoas que produzem aquele conteúdo e jogam lá no canal. No caso do blog de notícias é assim: para prefeituras, câmaras municipais e governos estaduais, e se for o caso governo federal, eles pagam o chamado CPM. O que é isso? Custo por mil. C de custo, P de por, M de mil. CPM. Então, o governo federal, digamos que o presidente Lula resolva botar aqui um comercial dele na Rádio Camisa 10. Como é que ele vai me pagar? A cada 1000 ouvintes, ele vai pagar um valor. Então, no caso do portal de notícias, é assim: você bota lá o comercial do governo do estado da Paraíba, né? A mensagem institucional. Como é que o governo do estado vai me pagar? A cada 1000 pessoas que acessem, ele paga tanto. Por quê? Cada blog, cada portal de notícias tem a sua tabela. Eu tenho o meu preço, o portal do UOL tem o preço dele, o portal da Bandeirantes tem o preço dele, entendeu? Cada um tem o seu. O Jovem Pan, e assim vai. A cada 1000 acessos, você ganha X. No fim do mês, aí ele compra 50 mil acessos, por exemplo. Isso os tribunais de contas, entendeu, normatizaram. Porque não adianta você ter um portal de notícias, um governo do estado ou uma prefeitura municipal bota lá a sua mensagem e ninguém abre. E no fim do mês ele pagar sem saber se alguém tinha acessado aquilo ou não. Aí os tribunais de contas chamaram, feita só, peraí, governo do estado, prefeituras, órgãos públicos, Câmara Municipal, etc e tal, só vão pagar se tiver audiência. Não adianta o dono dizer que tem audiência sem ter, porque não é ele quem faz a audiência.
Quem diz quantas pessoas acessaram por dia é o Google. Chama-se Google Analytics. Ou seja, é um sistema de análise do Google. Ele diz exatamente quantas pessoas leram o conteúdo daquele blog num determinado período. Diário, semanal, quinzenal, mensal, anual. Entenderam? Você vai lá na data, eu quero saber quantas pessoas leram meu blog ontem. Vai lá, tem a senha, tudo direitinho, não é qualquer pessoa que tem acesso. Aparece. Então, se o governo do estado me compra 50 mil leituras, digamos, ele vai pagar as 50 mil leituras, tanto se eu tivesse os 50 mil acessos. Se não tiver, ele não paga. Ele só paga, comprou 50, só 25 mil pessoas leram, só paga 25. Olha o contrário como é diferente. Se ele comprou 50 e o meu blog teve 80 mil acessos, ele não paga os 30 que passaram, não. Ele só paga os 50 que ele comprou. Ele não é culpado de eu ter tido mais. Entenderam? Agora, se tiver menos, ele paga só a quantidade que teve. É assim, é uma coisa bem feita. Eu acho isso justo. No começo, todo mundo reclamou, todo mundo da imprensa, rapaz, como é que vai ser isso? É difícil, é complicado, mas foi bom, porque filtrou. Então, hoje, quem tem acesso, quem tem leitores, ganha dinheiro. Quem não tem, não tem como. Porque o cara vai dizer, rapaz, teu blog está aí, só teve 200 acessos por dia, 30 vezes 200, o mês todinho, 6 mil. Você queria me vender 20 mil, 30 mil, não tem. Entendeu como é que é? É assim que funciona. Deixa eu ver aqui. Fefé Gonzaga, Roberto Leal. Roberto Leal é nome de cantor, é lá de Pocinhos. Boa noite, meu amigo Paulo Roberto, boa noite. Fefé Cavalcante, Paulo, os artistas contemplados com R$1 bilhão da Lei Rouanet. Ela mandou uma relação aqui, que eu vou dar uma olhada mais tarde, deve ser longa, né? Walter Carneiro, Paulo, boa noite. Por falar nisso, tu já foste casado quantas vezes? Para cada ano de vida, um casamento. Pronto. Respondi direitinho. Sargento Letício, Paulo, tem YouTube, mas eu acho melhor ao vivo. Quem tem tempo, né, Letícia? Quem pode? Porque há pessoas que nesse horário não podem, do jeito que tem gente que na hora do programa da TV não pode me assistir, aí assisto mais tarde, depois, amanhã. Professor Uba, rapaz, olha só. Boa noite, Paulo. Ainda tem gasolina ou quer que eu lhe abasteça? O tanque está num quarto, viu, Uba? Quase chegando na reserva. Doutor Gildo Lima do Nascimento é quem dá uma gargalhada nessa hora. Giovanni Antônio, boa noite. Doutor Gildo, Paulo, ontem foi o dia do cabeleireiro. Eu passei batido com os Onildos. Eu também, mas o Onildo sabe que a gente gosta dele todo dia, né, Gildo? Doutor Pedro Paulo, meu amigo dentista. Paulo, também gosta de ouvir a rádio, principalmente em finais de semana. O canal do YouTube ainda tem poucos acessos, mas seria interessante uma campanha nesse sentido, pergunta ele aqui. A partir de 1.000 inscritos, abriria uma maior possibilidade de opções. O problema é que eu não tenho tempo de estar, entendeu, atrás do povo pedindo, porque é coisa demais. Olha, a opção de botar no YouTube foi para atender a alguns amigos que diziam, rapaz, eu não tenho Facebook, porque no Facebook está ao vivo agora, quando termina o programa automaticamente fica lá, está gravado. Mas tem gente que não tem, não tinha ou não tem ainda o Facebook, quer dizer, eu só tenho canal do YouTube, tudo bem. Vou fazer um canal no YouTube para botar o programa para vocês. Aí passei a colocar o programa do rádio, esse aqui, e o da TV, a coluna política. Quando era o ponta a ponta, eu botava o programa todo, de meia hora, todo santo dia. Então, é muita coisa para um cristão só fazer, entendeu, Pedro? É por isso que eu não... Se eu fizesse campanha, eu tenho certeza que já teria, seguramente, alguns milhares de pessoas inscritas lá no canal do YouTube, mas é porque eu também não me interessei muito por isso, não. François, eita, que vai ser certo hoje, o que será que ele se refere aqui? Ah, eu vi aqui, primeiríssima qualidade. Emanuel Ivan, pensa numa pergunta. Meu amigo, é assim, né? São 6h56, estão faltando 4 minutos agora para as 7 horas. Adianta você ter o dinheiro do mundo todinho, conta bancária recheada, mansão, iate, avião, helicóptero, 3, 4, 5 carros na garagem, tal, dinheiro para ir para onde quiser. Se você não tiver sossego, me diga, você queria isso? Eu juro a vocês que eu não quero de jeito nenhum.
quero ter paz, tranquilidade, sossego. Olha, cobrador na porta é uma desgraça. Eu já fui cobrado. Quando eu tinha negócio com meu irmão, quando nós éramos sócios e vivíamos um comércio na indústria, meu amigo atrasava uma duplicata, porque tinha que priorizar o pagamento dos salários, né, do pessoal, vocês sabem que é assim. Olha, quando eu recebi uma ligação de cobrança, eu ficava tremendo todinho. Pensa num sujeito que não gosta de ser cobrado, sou eu. Reconheço que quando você está devendo, o credor tem todo o direito de cobrar, mas eu me sinto mal. Ligação de cobrança, visita de cobrador, para mim é mesmo que me matar. Ficava doente. Então, o que eu quero dizer com isso é que, no meu modo de ver, não adianta você ser um milionário e não ter sossego, não ter paz. A gente vê isso todo dia aí, né? Pessoas que se envolvem com o crime, aí conseguem mansões, iates, aviões, cobertura de apartamento, não sei aonde. Daqui a pouco chega a polícia, meu amigo, leva tudo, algema o sujeito, a televisão mostra, adianta isso. Do mesmo jeito que gente que vive fazendo coisa errada, que às vezes nem é envolvimento com o crime assim organizado, de droga, mas pessoas que querem dar rasteira nas outras, aplicando golpe, inventam empresa de fachada. A gente está vendo muito isso agora com o negócio de criptomoeda, os chamados, as empresas que dizem que são de investimentos, que aquilo é tudo enrolada, sabe? Esse povo não tem paz, não tem sossego. Do mesmo jeito que hoje estava discutindo com um amigo, discutindo num bom sentido, esse povo que quer ser sabido demais, sabe? Que se junta assim, um grupo, seja num governo, seja numa empresa, seja... Uma hora eles vão brigar entre si, sabia? Porque a sede é muito grande. No começo está meio devagar, daqui a pouco um passa os pés pelas mãos, um quer dar rasteira no outro. É como um bandido quando vai dividir o produto do roubo, do assalto, do furto. Aqui e ali a gente não sabe que um matou o outro na briga, na hora de dividir. Mesma coisa acontece, viu? Com alguns empresários, com alguns políticos, com alguns grupos que assumem governos, entenderam? Vão raciocinando aí comigo. Começa meio devagar, daqui a pouco pode esperar que tem problema. Isso é do ser humano, a ganância de alguns, entendeu? A ânsia de se dar melhor do que o outro, a vontade, o desejo de tirar o atrasado, vocês entenderam? Então hoje eu vendo, minha gente, essa ação da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, em 5 endereços do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Olha, Ibanez, deixa eu dizer logo a você, é um homem rico, milionário. Não se tem conhecimento até hoje de que Ibanez Rocha tenha feito alguma coisa errada na vida. Eu acho que ele inventou de ser político muito mais por vaidade do que por necessidade. Eu comparo Ibanez assim, dentro desse aspecto que eu citei agora, com o Raimundo Lira, Ney Suassuna. Diga uma coisa, Raimundo Lira precisa ser deputado, precisa ser senador, um multimilionário, magnata, rico, milionário. Ney Suassuna precisa? Não, mas às vezes o cara quer, senador, né, prestígio, tal. É o caso, pelo que eu sei, do senhor Ibanez Rocha, que é um advogado de sucesso em Brasília, milionário, aí foi para a política, olha a confusão em que se meteu. Ele estava fora de Brasília hoje, não sei exatamente em que lugar, quando ligaram para ele, doutor Ibanez, a Polícia Federal está aqui na sua casa, foi para o escritório, foi para o palácio, porque ele está afastado do governo, mas continua morando no palácio, porque o afastamento foi temporário, entenderam? Então, uma pessoa dessa tem sossego? Não, mas não tem culpa, outros dizem tem culpa, não sei. Olha só em que se meteu. Precisava disso? Não. Porque advogado em Brasília, meus amigos e minhas amigas, tem advogado de Brasília que não sai de casa ou não sai do escritório para ir num daqueles tribunais superiores, seja ele TSE, STJ, Supremo, STM, não sai por menos de R$1 milhão para começar. Eu estou dizendo para ser modesto. Um advogado como Cacai, doutor Cacai, que é famoso, vocês conhecem, não sai de casa por menos de 2, 3 milhões, não. As paradas, como se diz aqui na gíria quando se fala de honorários, as paradinhas em Brasília são assim, 2, 3, 5 milhões para começar. Eu fico imaginando um cidadão como o doutor Anderson Torres,
que foi ministro da Justiça, né, que foi secretário, está preso lá naquele quartel da polícia. Você imagina os advogados de um homem daquele, quanto vão pedir, ou quanto já pediram, ou quanto já acertaram para fazer a sua defesa. É dinheiro, major. Eu lembro daquele caso de um prefeito amigo do outro lado do oceano, viu, lá em Pretória, na África do Sul. Ele foi caçado lá, era prefeito, e ele foi caçado pelo, digamos, correspondente lá ao Tribunal Regional Eleitoral do estado dele, lá na África do Sul, lá em Pretória. Foi caçado e teve direito a recorrer no cargo, né? Como acontece aqui no Brasil, a lei é parecida. Aí ele foi lá para a capital do estado dele, lá, quando chegou lá, disseram, procura um advogado, senão você vai perder o cargo. Aí ele foi, quando chegou lá, procurou indicar o doutor fulano de tal, ele foi, contou a história, o doutor fulano disse, 2 coisas resolvem aqui. Quais são, doutor? Dinheiro e amizade. Você tem qual dos dois? Ele disse, eu tenho as 2 coisas. Eu tenho muitos amigos e tenho dinheiro. Aí o advogado perguntou, você quer usar qual? Aí ele disse, o dinheiro. Para mim é mais fácil, porque eu não vou pedir favor a amigo, não. Aí o advogado, isso na África do Sul, viu, Araújo Neto? Não entendo errado. Aí o advogado disse, vou ver quanto é, amanhã 10 horas o senhor vem aqui que eu lhe passo as coordenadas. Aí ele hospedou-se num hotel lá em Pretória, no dia seguinte voltou, aí o advogado disse, o senhor quer o quê? Ele disse, não, eu quero uma liminar para eu continuar no cargo de prefeito e quero que sente em cima desse negócio para não julgar, deixar terminar o meu mandato. Aí o advogado disse, é tanto. Agora, o senhor tem que trazer o dinheiro vivo. Arranje dólar, de preferência dólar ou euro, traga num saco, num bisaco, na mala de um carro, seja lá onde for, dinheiro vivo, não vem com negócio de cheque, não, aqui é dinheiro vivo. Aí ele foi, arranjou, resolveu, saiu a liminar, lá em Pretória, viu? Saiu a liminar, sentaram em cima do processo, ele terminou o mandato sem que o mérito fosse julgado e, vocês entenderam, depois foi reeleito. Mas você está vendo, tira o sossego da pessoa, tira ou não tira? Então estou fazendo esse drama todo aqui, contando essa história, para que vocês entendam, percebam, que às vezes uma pessoa humilde, que passa até determinadas necessidades em alguns momentos, vive muito mais em paz, dorme muito mais tranquila essa pessoa do que quem tem uma verdadeira fortuna. Porque se mete com o negócio errado. Olha agora esses pipocos aí das americanas, das lojas americanas. Eu tenho acompanhado economistas brasileiros falando sobre o assunto, especialistas, jornalistas que são especializados em economia, e todos eles estão citando o nome dos 3 homens mais ricos do Brasil. Que ali é o seguinte, o que todo mundo está dizendo é que alguém roubou. Só que quando esse pessoal vai falar naqueles ricaços, fulano de tal Sicupira, Jorge Lema, meu amigo, é um cuidado. É tudo pisando em ovos, sabe? Não, os 3G, nem o nome diz. Não sei se foram eles, não sei se foi a empresa de auditoria privada. Alguém roubou, não é? Senão a empresa não teria quebrado. Alguém levou o dinheirão ali e os acionistas pequenos foram os que se estreparam. Porque os grandes, quando souberam do pipoco, na véspera do anúncio, venderam suas ações a R$12 cada ação. Ontem, essas ações que eram 12, estavam valendo R$1. Olha só, 12 vezes menos. Você imagina o sujeito que tinha lá, que botou, porque tem gente que tem reserva de dinheiro, né? 12 milhões de reais comprou de ações das americanas. No outro dia só valia 1 milhão. E tem uma coisa, nem vai receber. Ou seja, o dinheiro virou pó, de repente. Agora, certas riquezas, para não ter sossego, para não ter paz, para não ter tranquilidade, eu confesso a vocês que não tenho o menor interesse. Em cima dessa pergunta aqui, eu lembro agora do meu pai, falecido pai, João Florencio. Papai era de uma geração de homens que
todos eles, papai, os irmãos dele, os primos dele, não sei se o meu avô era assim também, mas a geração de papai, todos os homens, no mínimo, tinham 3, 4 mulheres. E vocês sabem que houve uma época que o Brasil era assim, né? Era normal o homem ter mais de uma mulher. Aí papai, às vezes, conversando comigo, aí quando ele me disse que quando tinha 65 anos de idade, 65, para cada ano de vida ele já tinha tido uma mulher. Ou seja, ele com 65 anos já ia com 65 mulheres. Claro que não vivendo com todas, entendeu? Mas era só para contar. E os irmãos dele eram do mesmo jeito, os primos. Aqui, os primos do meu pai, da família Mota, ainda hoje tem aqui. Quer dizer, os primos dele já morreram todos. Manuel Mota, Luiz Mota, que era o dono do Costume, o pai de Lami, Elias Mota e outros. Era tudo assim, tudo tinha 3, 4 mulheres. A maioria. Luiz Mota, o pai de Luizito, que foi interventor federal, o pai de Lami, Ladimir, de Landry. Luiz tinha 2. Luísa Mota, que é o nome da rua hoje aqui, o nome do shopping. E tinha uma outra, Lourdes. Eu conhecia as 2. Isso era a coisa mais normal do mundo, né? O homem ter 2, 3, 4, 5 mulheres. O mundo hoje é diferente, porque é preciso ter muita bala na agulha, né, Major? Tem que ter muito dinheiro. Também a paz e o sossego vão para o espaço, né? Porque tem mulher que encrenca o tempo todo. Tem umas que nem tanto, mas tem outras que encrencam sem parar. Aí para administrar é complicado demais. Meu amigo Araújo Neto, amanhã eu vou escutar o programa de Araújo Neto. Araújo, Ricardo Maia participa amanhã ou não? Ou vai ser só você? Wilson Siqueira tem dinheiro e tem muitos causídicos ao lado dele. Diz aqui Araújo Neto. Encontrei hoje o professor Wilson Siqueira. Meu amigo Nivaldo Lima de Oliveira, Serra Redonda. Saudade de você, Nivaldo. Um abraço aí na Linda, no Danilo, na família toda, meu amigo, gente boa demais. Volte para a política, rapaz. Eu quero você novamente prefeito de Serra Redonda, a minha querida metrópole. Você fez um grande trabalho aí. Seu menino também, né, Danilo? Mas você é o concurso. Eu comparo você com o Carlos Dunga. Carlos Dunga não era para ter deixado a política nunca. Teve uma coisa eu digo, Nivaldo não deixou, né? Nivaldo fica articulando. Volte para dirigir a Serra, que aí a gente vai fazer uma festa grande aí. Nivaldo disse que quando não consegue ouvir aqui ao vivo, vai também para o YouTube mais tarde, tá certo? Mas eu mando aí também para o WhatsApp, né? Mais tarde eu mando. 8, 9 horas da noite eu mando para todo mundo. Você pode ouvir no Facebook, no WhatsApp ou no YouTube. Dá tudo certo. Iremar, de pena e bico, viu? De pena e bico, feito passarinho. Respondendo aqui a pergunta que ele fez. Aí, meu amigo, hoje, Polícia Federal na casa do governador, no escritório do governador, no palácio, tá doido, eu quero um negócio desse. Foram 8 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, emitidos por Alexandre de Moraes para essa sexta-feira. A Polícia Federal estava correndo por aí e tal. E você sabia que entre aqueles presos lá de Brasília, tem pelo menos 10 advogados, que ali é o seguinte, eu tenho amigos que moram em Brasília, trabalham em Brasília, eles me contam. Tem até um amigo meu que está preso. Foi também no rolo. Se empolgou e foi. Mas veja só, entre aqueles presos do domingo, dia 8, e da segunda-feira, dia 9, tem pelo menos 10 advogados. E uma coisa, advogado não é um sujeito de cabeça pensante, não é uma pessoa inteligente, não conhece a lei, conhece. Se meteu naquela enrascada lá, se meteram. E hoje eu vi depoimento de um dirigente da OAB Nacional dizendo que esse povo provavelmente vai perder o registro. Além da prisão, eles estão na Papuda, mas estão num batalhão que existe dentro do presídio da Papuda. No complexo da Papuda tem, acho que é o 9º Batalhão de Polícia Militar lá do Distrito Federal.
é sediado dentro, na área do complexo penitenciário. Para quê? Se houver uma rebelião, o negócio, o pessoal já está ali em cima. Então, esses advogados, quem tem curso superior, eles não estão nas celas lá onde estão os outros. Eles estão aqui nas dependências do batalhão, naturalmente, uma área que foi reservada para eles, em condição, digamos, um pouco melhor do que quem está nas celas, do que quem está dormindo com um colchão no chão, numa cela fria, num buraco para fazer necessidades fisiológicas, banho com água fria, beber água quente da torneira, a noite toda coberto de rato e barata, entendeu? Lá no batalhão é um pouco diferente. Mas olha a enrascada em que esse pessoal se meteu. Complicado, né? Muito complicado. Araújo Neto disse que o Ricardo Maia está lá em Ponta de Campina, região de Cabedelo, de férias. Amanhã não participa não. Nem por telefone, liga o homem que deu um alô para a gente escutar a voz dele. Pois bem, então, minha gente, tem paraibano nesse rolo. Na primeira triagem que foi feita por Alexandre de Moraes, pelo ministro e pelos seus colegas magistrados, juízes e membros do Ministério Público, 700 e tantos tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas, não sai de jeito nenhum. 300 e poucos foram liberados, pessoas idosas, doentes, mulheres com filhos e tal, liberados com a pulseirinha na perna, tornozeleira eletrônica, e um monte de restrições, medidas cautelares. Não pode sair de casa a partir das 18 horas, toda noite em casa. Não pode mais usar rede social. Se usar, e tem uma coisa, tudo monitorado. Usou, vai para a cadeia de novo. Imagine a situação desse povo. Hoje também eu recebi uma informação de um colega lá de Brasília, de que na segunda-feira de manhã, dia 9, vocês lembram que foram 30, 40 ônibus buscar o pessoal que estava acampado lá em frente ao QG do Exército em Brasília, e a polícia tinha ido no domingo de noite, tardezinha noite, buscar desmanchar o acampamento, e o Exército não deixou. Lembram disso? Não deixou o Comando Militar do Planalto. Colocaram até 2 carros de combate lá nas imediações, porque ali é o seguinte: em frente ao QG do Exército em Brasília e em frente ao Comando Militar do Leste no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, estavam, além das pessoas que gostam e gostavam de Bolsonaro, militares das Forças Armadas da Reserva e alguns da Ativa. Por quê? Porque parentes da Reserva, às vezes é o seguinte: o sujeito é um sargento do Exército, um tenente. O pai é um capitão da reserva, é um major da reserva. E esses reservistas, que a gente chama assim, o pessoal que já está na reserva remunerada, estava lá em frente porque queria mesmo que Bolsonaro continuasse à frente do governo federal. E os filhos, às vezes as filhas, os parentes, no final de semana especialmente, iam para lá. Eu vi isso aqui em Campina Grande. Você passava num dia de expediente útil, dia útil, pouca gente ali na Palmeira, mas quando era no sábado, no domingo e no feriado, aumentava muito. Por quê? Pessoas que trabalham a semana toda, eu vou lá para frente do quartel. Bom, não era proibido ir, o pessoal ia. Aí alguns que iam saindo do quartel, encontravam parentes lá na frente, ficavam lá também. Ou seja, alguns da Ativa se misturavam aos da reserva e ficavam ali batendo papo, cantando o hino nacional, balançando bandeira, aquelas coisas que a gente viu. Então, o que me contaram foi que no domingo, quando a polícia se dirigiu ao QG do Exército lá em Brasília, os militares das Forças Armadas não deixaram desmanchar o acampamento, porque tinha muita gente das Forças Armadas ali. E como eles iam embora no domingo para suas atividades normais, na segunda de manhã já não estariam lá. Foi o que me disseram. Mas entre esses presos tem gente da reserva que estava lá. No Rio de Janeiro não me consta que ninguém tenha sido preso, porque eles desmancharam o acampamento, logo na segunda de manhã todo mundo saiu espontaneamente. Mas em Brasília, como tinha acontecido o quebra-quebra, aí o ministro Alexandre de Moraes mandou, na segunda de manhã, 40 ônibus para lá, saíram todos cheios de homens, mulheres e crianças. Todo mundo que estava no acampamento foi para a jaula, inicialmente para aquele ginásio na Academia Nacional da Polícia Federal, e depois foi feita a triagem
conforme vocês estão sabendo. São 7h16, vamos fazer uma pausazinha e a gente volta já já com outras informações e a coluna política aqui no Cidade em Revista. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdenira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. 19h18 na Paraíba, 7h18. A minha saudação ao Valdênio, que está agora na cidade de Queimadas acompanhando o programa. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Hora certa.
19h20 na Paraíba, pontualmente 7h20 agora. Hoje, eu conversando com um amigo, aí ele disse: rapaz, de repente meu celular pifou, parou de funcionar. E aí? Eu disse: compre outro. Seu celular é de quando? 2018. 4 anos, vai para 5. Já deu o que tinha de dado, né? Aí, por falar nisso, eu disse: eu vou olhar o meu, que eu estou usando, de quando é. Porque essas coisas todas que a gente compra, isso tem um tempo de vida útil, né? Aí tá aqui. Meu celular começou a ser usado no dia 21 de setembro de 2019, dia do radialista. Anotei até isso. Custou R$ 1.200. Funcionando até hoje, mas já com alguns problemas. Porque como o meu aparelho celular fica ligado às 24 horas do dia, significa que desde que ele foi comprado, ele nunca é desligado. E uma hora pifa, né? Não tem jeito. Já está com o volume ruim. Eu boto o volume máximo para ouvir alguma coisa e já não responde direito, porque é a velha fadiga de material, não é assim? O carro precisa da revisão, nós precisamos de revisão, temos que ir vez por outra a um hospital, a um médico. E esses equipamentos que eles fazem hoje têm um tempo de vida útil. Vocês sabem muito bem disso. Vamos à coluna política, como foi o papo hoje com a Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, para a gente acompanhar direitinho. Deixa eu ver o que foi que nós conversamos, que eu sei que muita gente não pode acompanhar na hora. Vamos lá. Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política aqui no Em Dia. Por um minuto ainda é bom dia. Paulo Roberto já está conosco aqui para falar sobre política, sobre os bastidores. Bom dia, Paulo. Bom dia. A gente falando agora há pouco sobre políticos, né, ligados a emissoras de rádio. E certa vez eu fui entrevistar o senador Humberto Lucena. Sim. Presidente do MDB, era manda-chuva lá do Senado. Aí ele conversando, aí ele tinha uma voz, né, forte, né, grave. Disse: meu filho, essa entrevista é para que rádio? Eu disse: é para a Rádio Tabajara, senador. Ele disse: eu fui locutor da Rádio Tabajara. Tinha sido mesmo. Vocês foram um dos primeiros locutores. Eu tinha voz locutor da Rádio Tabajara. E outro que nós falamos agora há pouco aqui em off, o ex-governador e senador Maranhão. Maranhão adorava rádio. E, inclusive era dono da Rádio Serrana de Araruna. Exatamente. Grandes figuras da política. Né? Depois tem uma história de Humberto Lucena que eu vou contar em off. Boa! Pois bem, minha gente, nesse instante está acontecendo a reunião do presidente da República, Lula da Silva, com os comandantes militares. Aeronáutica, Marinha e Exército. Com os comandantes foi o ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro. Você sabe que há uma tensão entre Lula e os militares, houve problemas. Lula deu uma declaração semana passada dizendo que não confiava nos militares. Isso pega mal na caserna, porque da mesma forma que quando alguém duvida do resultado da eleição, o ministro Alexandre de Moraes fica machucado, se sente mal, porque ele foi o comandante de todo o processo eleitoral. Quando alguém diz que não confia nos militares e generaliza, ninguém gosta disso. É como se alguém dissesse: eu não confio num programa com a Anchieta Araújo e Paulo Roberto, nós não ficaríamos satisfeitos. Agora, segundo um colega de Brasília me falou agora há 10 minutos, pegou mal uma história de Lula levar para essa audiência, adivinha quem? Josué Gomes da Silva. O filho de Zé Alencar, que não tem nada a ver com militar, e que é o presidente deposto da Fiesp, mas é o homem de Lula na Federação das Indústrias, e Lula levou por 2 motivos, segundo essa fonte. Primeiro, para prestigiar o Josué, dizer ao pessoal lá da indústria de São Paulo, que é a mais poderosa do Brasil: eu estou com o Josué e ele deve conseguir, digamos, no Poder Judiciário, se manter na presidência da Fiesp.
Mas o argumento oficial foi que Josué deve fazer uma palestra para os 3 comandantes militares sobre a indústria da defesa nacional. Eita. Ele entende de tecelagem, né, de fabricar tecido, Embratex, não é assim? Agora de tanque de guerra, de canhão, de bazuca, de fuzil. Será que ele não já está indo para o lugar do ministro? Eu não sei se for uma boa ideia de Lula, mas bom, são os bastidores de Brasília que estão chegando aqui até nós. O fato é que isso precisa ser distensionado. Existe uma tensão, existe uma desconfiança. É bom lembrar, para aquela história da Voz do Brasil, um aviso aos navegantes. No domingo, dia 8, quem era o comandante do GSI? Quem manda no GSI era Augusto Heleno? Não era mais. Era o G. Gonçalves. É assim que Lula chama o general Gonçalves. E por que o pessoal do BGP não bloqueou a entrada das pessoas no Palácio do Planalto? Houve falha. Quer dizer, já foi o Gabinete de Segurança Institucional de Lula que falhou lá, não estou falando no Supremo nem no Congresso, mas no Palácio do Planalto, sim. Então tem muita coisa para ser esclarecida. Eu também fui perguntar, tenho recebido mensagens, como a Chieta e todos os colegas aqui que falam sobre política, sobre essa história da prisão do ex-ministro Anderson Torres. Por que o Anderson Torres está num batalhão da polícia? Porque ele se encontra numa sala chamada de Estado Maior, com frigobar, com televisor, com chuveiro quente, com tudo isso. Porque a lei permite. O homem é servidor de carreira da Polícia Federal, é delegado da Polícia Federal. Então, se alguém acha que isso é um privilégio, então muda a lei. Tem que falar com deputados e senadores para mudar a lei. Exatamente. Ele está dentro da lei, tem que mudar a lei. Ele é delegado da Polícia Federal, pode ser até que perca o cargo, ninguém sabe do julgamento, do desfecho dessa história, mas hoje ele tem direito, sim, a essas, digamos, regalias, ou que alguns consideram privilégios. Eu tenho, se eu for preso, que Deus me livre, eu tenho direito a uma sala do Estado Maior, você tem também, nós somos formados, temos curso superior. Isso. Se formos réus primários, temos direito, sim. Você não fica misturado. Ainda mais um delegado que prendeu um monte de gente durante toda a sua carreira, não pode ser misturado a presos comuns. Não é? Está errado, tá? Vamos mudar a lei. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, hoje, sexta-feira, dia 20, deve concluir aquela história da análise de cada caso dos presos no dia 8 e no dia 9. E ele resolveu até ontem à noite a situação de 740 pessoas naquelas presas. Essas 740 tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas, estão presas, estão na papuda, e liberou 335 outras pessoas com aquelas medidas cautelares. Tornozeleira, não pode usar rede social, uma série de imposições que quem descumprir vai para a jaula, vai para a cadeia. E nessa leva de ontem tem paraibanos. Sim. Que a nossa produção preparou aqui. São 9 paraibanos, 5 tiveram as preventivas decretadas, olha aí. Preventivas decretadas: Lucimar Franklin, Josenilton Alves Lima, Onilda Patrícia, salvo engano, essa aqui é uma militar da reserva da Polícia Militar, Marinaldo Adriano Lima e Messia Cruz de Mesquita. Esses aqui ficam na prisão. Sim. Prisão preventiva. Agora vamos aos 4 que foram liberados com essas medidas cautelares. Tá aí. Claudiane Pereira, Verônica Avelino, José Carlos da Silva Soares e Fabíola do Nascimento tiveram a liberdade concedida, mas com tornozeleira, sem poder usar rede social, sem poder sair de casa à noite, sem poder frequentar bar. Tem uma série de imposições do ministro Alexandre de Moraes, que hoje deve concluir essa história da análise de cada caso. Preventiva, sem tempo determinado, o pessoal está reclamando, mas o que há de se fazer? E ainda sobre Brasília, o ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor da Justiça Eleitoral, ele aceitou abrir mais uma AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Dessa vez, quem ajuizou essa ação foi a coligação de Lula, alegando uma série de problemas, abuso de poder político, econômico, reunião em palácios e tal. Meu amigo, está se desenhando a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Pelo andar da carruagem... Parece mais rápido que... Muito mais rápido do que algumas pessoas pensavam. E a defesa de Bolsonaro, que está agindo, embora ele esteja nos Estados Unidos, o pessoal aqui está trabalhando, pediu ontem exatamente ao ministro Benedito Gonçalves para que desconsidere aquela história da minuta do ato que Estado de Defesa e tal. Isso é um documento apócrifo que ninguém assinou, nem foi publicado, e se o pedido vai ser atendido ou não, nós também não sabemos.
Eu tenho uma Manchieta, já conversamos isso aqui, é que aconteça no Brasil e espero que não ocorra o que está acontecendo no Peru. De ontem para hoje no Peru a situação se agravou muito mais porque o presidente foi afastado e está preso, a vice assumiu e a população não aceita, botaram fogo em prédio público, foi uma madrugada de terror, especialmente na capital Lima e na cidade de Arequipa. Arequipa teve inclusive o aeroporto fechado, está a maior confusão e já morreram 54 pessoas. Até imagens o aí. pior é isso, né? 54 mortos até agora, o que a gente não deseja que aconteça. Não, de jeito Bota nenhum. essa boca para lá, como diz um amigo meu, em relação ao Brasil. Me dois dos livros disso. João Azevedo está reunido agora, o governador paraibano, com seus pares do Nordeste na reunião do consórcio nordestino. As discussões são importantes, muita coisa sendo tratada e é uma reunião preparatória para que vai acontecer de hoje a uma semana, exatamente na próxima sexta, dia 27, do presidente Lula com todos os 27 governadores lá no Distrito Federal. Sim. Então, tem governador que está vindo pela primeira vez, né, porque assumiu agora há pouco, no comecinho do mês, são alguns novatos, outros já experientes e tal, mas João Azevedo muito prestigiado e sendo elogiado por todos os governadores que estão agora na capital paraibana. A escolha dele para ser para dirigir esse consórcio já foi... Deu uma visibilidade incrível. Pois é. E não Sempre temos... procurado pela imprensa nacional, sempre toda Sempre, E eu não tenho dúvida de que ele vai conseguir boas coisas aqui para o estado da Paraíba. Né? Tomara, né? Interlocução com Lula, É o que a gente espera. Ministros que foram governadores, como Rui Costa, né? e outros que estão lá. Então isso vai facilitar muito. Aqui em Campina Grande tem a história agora que está sendo chamada de dança dos vereadores. Eita! O vereador fica insatisfeito, aí procura a gente da imprensa, dá uma entrevista. Eu estou deixando a base, eu vou embora agora. Aí Bruno Cunha Lima disse, venha cá meu filho, vamos conversar. No outro dia, só, não é bem assim, estou pensando em ficar por aqui. Nada que uma boa conversa não resolva. Não resolva. Dia para noite. O xixozinho de pé de orelha, né? Teve o caso aí do... O que está faltando, né? Do Rostão Paraíba, né? Rostão ontem disse, ele vai calçar, e disse lá o nome de uma rua que é calçada faz 30 anos. Ele trocou o nome da rua, confundiu tudo. Eu estou batalhando pela minha zona leste e tal, tudo a gente não deixa. É aquela tapinha, não. O que está faltando ali? Amigo velho, não é para lembrar de Evaldo Gonçalves, amigo velho, o que está faltando? Aí conversa para lá, conversa para cá. A gente registra porque determinadas posições chegam até a ser hilárias e nos fazem rir, mas isso faz parte do cenário da política. É assim aqui, em qualquer lugar do mundo, que essas coisas acontecem, né? A verdade é essa. Boca Maldita, calçadão da Cardoso Vieira de hoje, as discussões ali naqueles... Né, o pessoal fica engraxando sapato, tomando cafezinho. E na sexta que é agitado, né? Aí é que agita, porque você pensa que os coroas também não falam o tal do sextor, não? Mas que é isso? Sextor, vamos hoje e tal. Por que não? Aí eles perguntam a Anchieta Araújo porque é que a moda do celular está mudando. Aí eu perguntei, em que sentido? Não, o normal é o brasileiro sair para a Europa ou para os Estados Unidos com um celular, normalmente usado, né? E volta com 2, 3. Ele compra porque o preço é conveniente e tal. Anderson Torres saiu com um e voltou sem nenhum. Não comprou nada. Perdeu até o que levou. Pois é. Será que mudou essa realidade econômica? É a nova moda. Agora a gente sai com o celular e volta sem nenhum. Meu amigo, o povo não pede. Pede a piada, não, de jeito nenhum. É isso, Chico. Bom fim de semana, né? Para nós. Segunda-feira, se nós estaremos aqui, graças a Deus. Foi a conversa de hoje, meus amigos e minhas amigas, com Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, trocando figurinhas, batendo papo sobre o cenário político nacional. 7 horas e 34 minutos na Paraíba, 7h34. Ao que programa é esse do governo federal que você falou que terá não sei quantos bilhões para refinanciar dívidas dos brasileiros? Olha, você lembra que Ciro Gomes, quando era candidato, ele falava isso, né? Disse, olha, vamos ter aí, se eu for presidente, vamos negociar, quem tiver pago tanto por cento da dívida não vai pagar mais e tal, pronto. Lula, a equipe de Lula também, quando Ciro Gomes saiu de cena, né, porque não foi para o segundo turno, Lula também falou sobre isso. Olha, se ganhar, nós vamos ajudar os brasileiros endividados. Pois bem, é um programa de refinanciamento de pequenas dívidas chamado Desenrola. Desenrola, danado, enrolado. Esse programa terá recursos dos bancos e garantia contra calote oferecida, sabe por quem? Pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional.
Esse modelo não está definido, ainda está sendo finalizado. Mas as discussões indicam, meu amigo e minha amiga, que o governo pode constituir um fundo de 20 bilhões de reais para este programa. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Isaac Sidney, disse numa entrevista hoje que esse montante, 20 bilhões, seria suficiente para garantir o refinanciamento de até 80 bi em dívidas não pagas por mais de 40 milhões de brasileiros, pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos. Governos e bancos avançaram nas últimas horas na modelagem desse programa. Os bancos estão dispostos a usar recursos próprios para refinanciar as dívidas, desde que haja algum nível de garantia contra calote. Para oferecer esse respaldo, a equipe econômica de Lula propõe adotar uma mecânica de garantia parecida com a usada pelo PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Esse programa é elogiado pela garantia oferecida aos bancos e pela baixa inadimplência. Então, aguardem para as próximas horas ou os próximos dias a divulgação por parte do governo de como será essa ajuda ou essa garantia para que as pessoas refinanciem os pepinos, os papagaios que tem junto ao governo federal. São 7h37 agora na Paraíba. Meu amigo Antônio Clemente, boa noite, muito obrigado pela audiência. Manuel Messias Lopes, obrigado. Um ouvinte faz aqui uma pergunta. Se o certo é dizer gratuito ou gratuito? Olha, eu aprendi durante toda a minha vida que o correto é gratuito. A sílaba tônica é a sílaba tu. Então é gratuito. Porque, minha gente, eu lembro, faz tempo que eu não vou em sala de aula, mas eu lembro das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, quem souber disso aí não vai pronunciar errado de jeito nenhum. 7h38, Paulo Roberto, tem colega seu que só começa o programa de rádio com atraso. Aí, meu amigo, tem que reclamar. Quem devia não deixar que isso ocorresse era o dono da rádio, né? Porque se eu fosse dono de uma rádio comercial ou diretor, programa de equipe minha tinha que começar na hora. Tudo tem que ter ordem, tudo tem que ter regra. Outro dia eu expus aqui para vocês que numa das últimas visitas que eu fiz à afinada Rádio Globo, lá do Rio de Janeiro, quando era ainda AM, o pessoal era obrigado. E a empresa pode sim obrigar, porque quem diz como se deve trabalhar é a empresa. Trabalha quem quiser, se submeter àquelas regras. Lá, o operador de som, por exemplo, era obrigado a chegar 20 minutos antes do seu horário. Ele ia trabalhar de 8 da noite e ele tinha que chegar no máximo 7h40. Para quê? Para receber o serviço daquele que estava sentado lá na mesa de som, na operação de som. Para depois um não botar a culpa no outro, porque ele chegava 20 minutos antes, observava se tudo estava funcionando, o outro passava o serviço para ele e assinava, recebia o serviço de fulano de tal, com tudo em ordem, para não ficar aquele jogo de empurra. Não, eu cheguei e estava quebrado, aí o outro dizia, eu deixei funcionando, entenderam? Ou seja, ordem na casa. Em relação aos locutores, eles tinham que chegar também, pelo menos 10 minutos antes do seu horário no estúdio. Exatamente para esperar ali, sem atrapalhar, o colega concluir o seu programa e dar tempo a ele se organizar, se arrumar, botar a sua papelada, trocar a cadeira, que o outro estava sentado, a cadeira poderia estar quente, né? Entenderam? Essas coisas são normais. Agora, em empresas que têm comando, que tem ordem, que tem gente que mande, que tenha gente que entenda do ramo.
Onde não tem, vira um cabaré, permita-me a expressão, vira uma bagunça. Então, os colegas que trabalharam comigo sabem, quando eu fui diretor do departamento esportivo da Rádio Borborema, de setembro de 89 a dezembro de 90, pergunta a Adílio Bezerra, pergunta a Germano Ramalho, pergunta a Romildo Nascimento, aos que estão aí, como era. Tudo funcionava, porque os caras sabiam que eu estava ouvindo todos os programas. Quando eu não estava no estúdio, na hora das resenhas, Tiro de Canto, o Esporte em Marcha e Rádio Esporte Borborema, eu estava no meu escritório, na minha casa, escutando. Quando tinha um deslize, eu na hora ligava. Tudo na vida tem que ter ordem, disciplina, comando, pontualidade. Quando tem, funciona. Quando não tem, vira uma banda voou. Então, em relação a isso aqui que você mandou, amigo ouvinte, que tem programa que só começa atrasado, se no primeiro dia que atrasou, o dono, o diretor, vem cá, uma reunião hoje, 3 horas da tarde, todo mundo aqui às 3 horas. Amanhã o programa tem que começar às 6 horas. Você assumiu um compromisso comigo, você é contratado ou comprou um horário para o seu programa começar às 6 e terminar às 8. Você tem que estar aqui 10 para as 6. Não tem desculpa. Ou então você diga que não quer, que não pode, eu boto outra pessoa. Pronto. Nunca mais o cara chegaria atrasado. Agora, se não tem quem mande, se não tem comando, se não tem quem entenda, se não tem ninguém com moral, vira uma bagunça. São 7h42 agora. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora se sentindo abençoado. E eu vou lembrando a vocês que jamais teremos outra sexta-feira com a data de 20 de janeiro de 2023, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 20 do ano e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 345 dias para que 2023 saia dos nossos calendários. Cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar de novo nesse mundo louco da dança vista. Onde vem chegando, mas comunicando, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, cidade revista. Pois é, meus amigos, estamos concluindo o nosso Cidade em Revista desta sexta-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para melhorar a sua qualidade de vida através das informações, comentários e impressões que apresentamos desde as 18 horas. O nosso próximo encontro será segunda-feira por volta do meio-dia na Rede Ita com a coluna política. E às 18 horas eu pretendo estar de volta com vocês em mais um Cidade em Revista. Final de semana de muita música na Camisa 10 FM. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.